todos sintam-se amparados pela graça divina, que hoje estejam abertos para receber a mensagem da tarde e que sintam-se bem à vontade, bem confortáveis, que todo o momento aqui seja agradável, receptível para receber a energia de paz e amor que é exalada nesse lugar aqui, e que a mensagem que recebam hoje seja recebida no coração, entendida, com todo o amor de Cristo, tá bom? Fazer uma breve leitura do livro Endereços da Paz, do Chico Xavier, pelo Espírito Dantes. É um título que a gente tem na nossa biblioteca e é muito interessante, que ele é bem bom, tem umas leiturinhas bem curtas, uma mensagem bem interessante para nós ler, e nós, no dia a dia, ler e aprender, né? A gente não só lê, a gente aprende também, tá bom? Ele diz assim, de parte a parte, é o item 18. Não esmoreça ante os obstáculos do caminho de elevação. Terá você perder valores materiais da alta expressão. Prossiga nos encargos que a vida lhe confiou, e através das suas atividades no bem, Deus lhe doará outros de maior importância. Está doente? Não ouvide tratar-se com os recursos ao seu alcance, e Deus lhe restaurará, tanto quanto possível, as suas disponibilidades de saúde. Desgostos e contratempos, erguem-se ao serviço de favor dos semelhantes, e Deus lhe dissipará qualquer sombra no coração. Ofensas e injúrias, perdoe sinceramente, sejam quais sejam, e Deus auxiliará você a esquecê-las. Provações de amarguras, recorde quanto bem você pode realizar no tempo ou com as energias ao seu dispor, e Deus transformará seus desenganos em maus alegrias. Terá você cometido algum erro? Procure conscientemente reparar a própria falta, e Deus lhe dotará o coração com as oportunidades e meios de corrigi-lo. Algum problema difícil? Busque atuar invariavelmente para o bem, e Deus lhe orientará os pensamentos e os passos para a melhor solução. Não temos atropelos ou embaraços na experiência em que se encontra, porque se você caminha na existência oferecendo aos outros o melhor de você, Deus proverá sua vida com todos os agentes que lhe façam necessária a sua paz. Muito bem. Uma bela mensagem. Se a gente ler um pouquinho, todos os dias um pouquinho dessa mensagem, eu aposto que no final do livro a gente vai estar muito melhor. Né? Então, nós vamos convidar todos a fechar os olhos nesse momento, levando o pensamento a Deus, a Jesus, respirando fundo, enchendo os pulmões e ar bem devagarinho, deixando o corpo receptivo à energia que aqui emana, e agradecemos. Pai eterno, muito obrigado por mais esse dia, essa nova oportunidade de aprendizado, e que consigamos guardar no nosso coração toda essa energia de amor, e todas as pessoas que cruzam nosso caminho aprendam um pouquinho e sintam essa energia, e queiram também dissipar ela cada vez mais. A gente emanando essa nossa energia, garanto que nossos irmãos também sentirão, e dessa forma eles conseguirão entender um pouquinho mais esse amor divino que a gente tem no nosso coração, e vão querer também conhecer um pouquinho, e também emanar para outras pessoas. De pouquinho em pouquinho, Pai, eu sei que a gente vai chegar um dia e vai conseguir emanar essa energia para lugares tão distantes que o mundo vai estar muito melhor. Com essa paz no nosso coração, nosso amor, nossa amizade, que emanemos essa energia também aos nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade, que precisam de um abraço fraterno, que estejam doentes, que eles consigam encontrar cura no coração deles, que eles passem por essa provação da melhor forma possível. Muito obrigado por tudo, Pai, e que assim seja. Passamos agora a mensagem, a palavra ao irmão Tonhão, que vai apresentar no treinar de hoje. Caríssimos irmãs e irmãos, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vós. Que os benfeitores amigos possam continuar nos iluminando. Que possamos tirar o máximo proveito deste encontro, né? Falar do Evangelho de Jesus é sempre gostoso, é animador, a gente se empolga. Vou tentar resumir aqui um pouquinho. O tema da tarde, então, o caminho, a verdade e a vida. Essa frase que Jesus deixou para nós, se auto-intitulando, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida.
ninguém veio ao Pai senão por mim, ela tem vários pontos de vista para a gente interpretar, né? Então eu vou trazer um ponto assim para os irmãos tentar captar alguma coisa que possa servir para cada um, né? Então essa mensagem ela vem direto do Evangelho, ela tem alguns tópicos do Livro dos Espíritos e algumas outras obras da doutrina. Então disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então assim, quando ele diz, se ninguém vai ao Pai senão por mim, é nós praticarmos o Evangelho de Jesus na essência. Mas como que a gente pode fazer isso? Como a gente vai praticar esse Evangelho? Então nós vamos tentar dar alguns pontos de vista, assim, algumas dicas para que os irmãos possam seguir, né? Refletir e colocar em prática. Então essa passagem é uma das 7 vezes que Jesus se autodenominou no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João a gente acha 7 vezes Jesus falando, eu sou. Né? Então eu peguei esse aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem outros, mais 6 passagens lá que ele se autodenomina. Então, como a gente sabe, Jesus é o nosso modelo e guia para a humanidade. E como que a gente se baseia nisso? Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? Kardec fez a pergunta para a espiritualidade, quem seria o maior modelo para nós aqui na Terra? Né? E os Espíritos falaram, vede Jesus. Então Jesus é o modelo, né? O nosso modelo e guia. Tudo que ele ensinou, vivenciou e deixou para nós é o que serve como base para nós termos uma boa caminhada, para nós caminharmos na direção do reino de Deus em nós. Então as palavras de Jesus revelam que ele nos guia pelo caminho da verdade divina, como governador angélico do planeta, dotado de plena autoridade concedida por Deus para suprir a humanidade de recursos favoráveis à nossa redenção espiritual. Então, tudo que Jesus nos transmite na mensagem dele é o que nós necessitamos para nos suprir, para nós termos a melhor maneira de nos conduzir para nos aproximarmos de Deus. Esta autoridade se manifesta de forma branda e pacífica, né? Então, o que Jesus nos ensina, a reforma que ele pede, a revolução que ele trouxe, porque o calendário nosso até se divide antes de Cristo e após Cristo, né? Porque ele fez uma revolução. Então, mas foi uma revolução o quê? Branda e pacífica, sem violência de qualquer espécie, fundamentada na lei do amor que reflete as leis de Deus. Aí Emmanuel nos traz no livro Caminho, Verdade e Vida a seguinte frase: sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio. Então Jesus participou desde o princípio aqui da criação da Terra, ele já estava participando, por isso que ele é o nosso governador, e sempre se fez presente em tudo. Então é a luz imperecível, né? Nunca acaba, a luz de Jesus nunca acaba. Então por isso que ele é o nosso modelo e guia. O seu evangelho é o maior código de moralidade existente, ensinando como colocar em prática a lei de Deus, em que Jesus veio dar o testemunho e seu cumprimento, desenvolvendo-a pelo verdadeiro sentido da palavra e traduzindo o princípio dos nossos deveres para com Deus e para com o próximo. Então ele encerrou na lei lá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então quando a gente entende e vivencia essa lei, nós estamos no caminho. Tá bem? Então não é difícil, não é difícil. Claro que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Quando nos tornarmos cidadãos do reino de Deus, uma nova ordem se estabelecerá no planeta, passando de mundo de expiação e provas para um mundo regenerado, onde os seres humanos
mais fraternos e solidários, entenderão e aceitarão a real liderança legítima e verdadeira de Jesus. Então, quem está em cima do muro, ainda que não conhece bem os ensinamentos, não tem como fugir. O caminho é esse. Tem que conhecer os ensinamentos de Jesus e vivenciar. Nos reformarmos intimamente e vivenciar os ensinamentos. Isso é no dia a dia nosso. No nosso lar, na sociedade, no trabalho, onde estivermos. Com pequenas ações, a gente consegue vivenciar os ensinamentos que Jesus deixou. Ele fazia isso, né? Em cada momento, em cada passagem que ele estava no caminho, somente com os apóstolos ou no meio da multidão, sempre ele trazia um ensinamento. O Mestre ensinou-nos a verdadeira vida do reino dos céus, mostrando-nos o caminho que conduz a esse reino, bem como os meios necessários para retornar à casa do Pai. Então ele deixou por várias vezes, várias falas dele, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai. Então ele mostra que nós não somos só o que a gente vê aqui com os nossos olhos materiais. A gente é muito mais além disso. E é importante a gente aprender sobre isso e dar verdadeiro valor. Então temos que valorizar o que a gente tem materialmente, porque nós precisamos para conviver. Mas o mais importante é o espiritual. É isso que Jesus veio nos ensinar. Então, Jesus é o caminho permanente para o divino amor. A estrada de esperança, redenção, renovação, remissão dos erros, salvação e libertação da alma. O caminho de luz celestial para afastar a escuridão das trevas. Jesus é o caminho da regeneração espiritual. E ninguém chega a Deus senão por Ele. Então nós precisamos entender, meus irmãos, da necessidade de aprendermos o Evangelho do Mestre e colocarmos em prática. Buscarmos a reforma íntima, uma coisinha de cada vez, combater o orgulho e o egoísmo que existe em nós, praticarmos o amor, a caridade, o perdão, para estarmos no caminho correto. Deus é a fonte inesgotável de toda a vida. Quando nos afastamos do Pai, perdemos a nossa ligação com a fonte da vida e ficamos sem rumo. Por sinal, este é o nosso maior erro, nos afastar de Deus. O que é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tem alguns autores, uns estudiosos lá da Bíblia, dos livros lá da Gênesis da Bíblia, que fala que o nosso pecado original é esse aí, quando nos afastamos do nosso Criador, nos afastamos do Pai. Então cabe uma reflexão sobre isso, para todos nós ficarmos atentos. Se nós queremos retornar à casa do Pai, nós temos que conhecer, saber sobre isso. Então somente com fé raciocinada em Jesus, poderemos voltar a ter vida plena, nascendo de novo, e prosseguindo na evolução necessária na busca da perfeição relativa. A doutrina espírita nos esclarece quanto à reencarnação, sendo uma das bases da doutrina. Então, esse nascer de novo, a gente pode nascer já nessa vida aqui, quando a gente faz uma reforma em nós mesmos, a gente nasce de novo, esquece velhos erros que a gente tinha no passado, mas ainda temos um nascer de novo também em uma outra existência, num outro corpo. Que aí é uma das bases da doutrina espírita, que é a reencarnação. Então, esse nascer de novo também tem dupla interpretação. Fala em doutrina espírita, então reencarnação, esses assuntos mais profundos, comunicabilidade com os espíritos. Eu vou abrir um parênteses para convidar os irmãos e irmãs para os nossos estudos, Então, quem não participa dos estudos, a gente tem grupo de estudo aqui às sextas-feiras, às 19h30. Temos os grupos em vários níveis, então quem pode chegar a qualquer momento pode se juntar a nós. Temos o grupo de jovens, também no mesmo horário, a partir de 12 anos até 17, 18 anos.
Temos a evangelização no sábado, né? Então convidar a que tragam os filhos, netos, afilhados, sobrinhos para evangelização no sábado à tarde, às 14 horas. Nesse mesmo momento a gente tem o ciclo de paz, às 14 horas no sábado. Então os pais, avós, tios trazem os filhos, eles ficam com os evangelizadores e os pais, avós, a gente se junta no grupo do ciclo de paz, onde a gente fala sobre educação à luz da doutrina espírita. É um grupo maravilhoso, quem participa sabe bem como é que é. A gente está sempre trocando informações e há um crescimento ali, né, com a prática, com a vivência de um e de outro, sempre baseado na doutrina espírita. Então, qual o caminho que você tem seguido? Para nós repetirmos, qual o caminho que a gente está seguindo? Será que é o caminho só das coisas materiais? Só de nos preocuparmos em trabalhar e adquirir cada vez mais? Né? Aí Jesus responde assim, ó, disse Jesus: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Vamos tentar extrair o espírito dessa letra aí, né? Então, se alguém deseja me seguir, então acredito que todos nós que estamos aqui ou em casa assistindo a live, esteja procurando seguir Jesus, ou buscando o caminho para seguir Jesus. Então todos nós queremos seguir. Negar a si mesmo. O que seria esse negar a si mesmo? É nós nos anularmos, não fazermos mais nada? Não é bem assim. É a gente combater aquilo de ruim que esteja entre nós, dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, isso é negar. Porque se a gente começa a se exaltar, querer mais, e só para nós, a gente nunca vai conseguir se aproximar de Jesus. Jesus é exatamente o contrário. É amor, é humildade, é compreensão, né? Então negar a si mesmo é isso aí. A gente nos melhorar para conseguir se aproximar de Jesus. Tome a sua cruz. Então cada um de nós temos uma cruz para carregar, né? Não é porque nós estamos aqui na frente que nós não temos dores, não temos dificuldades. Todos temos. Cada um tem a sua cruz que a gente tem que carregar. E essa cruz é que nos faz melhor, que nos faz lá na frente, e vai ter um abismo que essa cruz vai nos ajudar a passar nesse abismo, né? Então a gente tem que saber entender, nos conhecer, para saber como lidar e pedir forças, né? Jesus sempre, Deus vai sempre nos dar força para carregar essa cruz e nos cada vez mais superar as dificuldades. Essas cruzes que a gente tem são as dificuldades que nos fazem melhor, que nos impulsionam. E me acompanhe. Então acompanhar Jesus é o quê? É servir, praticar a lei, né? Amar o próximo, perdoar, fazer a caridade. Então tem várias maneiras. Zé, cola aí, ó. Ele falou que ia ter contato. Vamos lá. Contudo, seguir Jesus nem sempre é fácil, pois exige de nós esforço e trabalho para dar um novo rumo à vida e buscar a transformação interior percorrendo o caminho da verdade. Aí outra frase de Jesus, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então não adianta a gente ficar se enganando, meus irmãos, não adianta. Querer, não, eu não sei, isso não vai me afetar. Vai afetar. A lei pega a todos. Então não adianta a gente ficar se enganando. A gente tem que buscar a verdade. A gente busca a verdade e a verdade nos liberta. Enquanto a gente fica se enganando, a gente fica preso às coisas do passado, né? Fica preso às más tendências, a coisas erradas. Então a gente tem que buscar essa verdade. E que verdade é essa? Então, a verdade espiritual, nossa essência, que precisamos progredir sempre para atingirmos a angelitude, né? Todos nós chegaremos a anjo um dia. Estamos no caminho, vai demorar bastante ainda, estamos só no começo. Mas a gente tem que despertar para essa verdade, porque daí a gente vai ter motivação, vamos nos esforçar, né, em querer ser um pouquinho a cada dia melhor. Né, ao final da noite fazer aquela reflexão que Santo Agostinho pede para nós. Né, o que eu fiz de certo, de errado, se eu pequei contra algum irmão meu, amanhã eu vou lá pedir perdão para ele. E é um pouquinho de cada vez, não vamos dar salto.
Não é porque a gente descobriu o Evangelho de Jesus hoje que amanhã seremos santos. Não, é devagar mesmo. O importante é a gente dar esse primeiro passo, sairmos dessa prisão, dessa gaiola que a gente estava se enganando. E aí, mais uma vez, é a reforma íntima, né? Como que a gente vai fazer isso? Nos reformando intimamente. E não adianta, é importante lembrar, né? Ninguém pode escolher o caminho para você. Então não adianta eu escolher o caminho do certo, é ele que vai ter que escolher. A gente vem aqui, estuda, mas cada um de nós vai escolher o seu caminho. Vai ter gente que vai querer sair naquela porta, outro vai querer sair nessa. É livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio. E graças a Deus nós temos o livre-arbítrio, não somos robozinhos. Cada um toma a sua decisão, faz a sua escolha. Agora temos que ter cuidado com as nossas escolhas, pois ficaremos reféns delas. Né? Tudo que a gente faz hoje ecoa pela eternidade. Né? Mais à frente que vai ter a outra frase lá no finalzinho que relembra isso aí. O caminho mostrado por Jesus é o amor, o perdão, o desapego aos bens terrenos e o combate à hipocrisia. Então não adianta nada a gente pregar uma coisa e fazer outra. Né? Então até tem uma história dentro da doutrina que diz assim, ó, tinha o palestrante que vinha aqui na frente, que fazia toda a pregação, e tinha a senhora que fazia a limpeza da casa. E aí enquanto ele estava pregando, ela estava limpando lá e escutando. Chegou a vez que, chegou lá, passou o tempo, né, os dois desencarnaram. Aí o palestrante chegou lá, foi recebido, agora eu vou lhe conduzir para a sua moradia. Aí ele, todo orgulhoso, lá todo se achando, né? Começaram no centro lá da colônia e foram se retirando. E aí foi caindo o padrão das casas. Quanto mais se afastava assim da colônia, o padrão das casas ia ficando assim mais pobrezinha, né? Mais, como é naturalmente nas nossas casas aqui na Terra, né? Pois a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual, só para os irmãos se situando. Então, quanto mais estava afastado, as casinhas eram mais simples, assim, mais pobrezinhas, mais sofridas. Aí, e no caminho, quando eles começaram aí, estava a irmãzinha lá, essa que fazia a limpeza da casa, cumprimentou, meu irmão. Aí a casa era bem bonita dela, bem edificada, bem bonita, né? Aí o pregador aqui, o palestrante disse, mas a casa dela é essa aí, minha casa tem que ser muito melhor. E que nada, eles foram só se afastando. Aí quando chegar lá na casinha bem pobrezinha, lá retirada, o irmão que recebeu esse palestrante falou, aqui é a sua casa. Mas como assim? Não, essa é a casa que você edificou com as suas ações lá na Terra. Então, as nossas ações refletem o nosso futuro, né? Aí ele voltou lá na irmã, mas como assim, minha irmã? Como que pode você ter uma casa muito melhor do que a minha? A senhora que fazia a limpeza lá do centro espírita. Não, meu irmão, enquanto o senhor estava pregando, eu escutava, eu saía de lá, colocava em prática na minha vida. Eu achava maravilhoso aqueles ensinamentos que o senhor falava. Colocava em prática. Eu não sei, eu estou aqui nessa casinha que foi concedida para mim. Então não adianta, a gente tem que vir aqui, entender a mensagem e combater a hipocrisia. Nós temos que praticar. Né? Praticar, colocar em prática, amar, perdoar, fazer a caridade. Desapego, né? Desapego aos bens terrenos. Então, eu falo sempre aqui para os irmãos que estudam nos grupos comigo há mais tempo. Quem praticar o desapego e o equilíbrio já vai sair à frente de muitos. Porque o desapego e o equilíbrio que faz com que a gente assim se situe num mundo melhor, né? Sabermos que estamos de passagem para não ficar sofrendo quando a gente desencarnar. Se a gente é apegado, desencarna e fica vagando por aqui, porque ficar apegado às coisas materiais, né? Não dá prosseguimento na caminhada evolutiva. E ter equilíbrio assim, equilibrar a mente, o coração, né? Não desejar o mal para ninguém, querer o bem de todos, vibrar com aqueles que estão vibrando na bondade, né? Não desejar combater o ciúme, a inveja. Mas tá bom, vamos mais à frente, senão eu vou longe aqui. Tudo isso coroado com a verdade extraordinária que é a imortalidade da alma, que transpassa toda a sua doutrina, a doutrina de Jesus, né? E no final é o momento culminante do seu evangelho, que é o aparecimento do Cristo apresentando que a vida não acabou. Então Jesus deixou todas as passagens ali para nós. E aí todo mundo acha que o ponto final, o ponto culminante de Jesus é a crucificação, e não é. O ponto alto é que ele veio mostrar para nós que a morte não existe. É o aparecimento dele depois, né? Que a vida não acabou.
A sua missão não foi a morte, a sua missão foi a vida. Então ele é o caminho, porque ele traz a rota, a senda. É a senda do amor, do perdão, da caridade. Sem essa bússola a gente não conseguiria avançar em termos evolutivos. Nós precisamos que alguém tome as nossas mãos e diga, é por aqui o caminho. Então Jesus faz isso para nós. Ele nos toma pela mão e diz, é por aqui o caminho. Porque o ódio, a vingança, a mágoa, o ressentimento fazem chamamentos muito profundos dentro da nossa alma. E nós precisamos que alguém nos acorde deste sentimento ruim e nos diga não, não é este o caminho. O verdadeiro processo de libertação do homem nasce do amor. E quando nós descobrimos a felicidade que existe por detrás do amor e do perdão, conseguimos nos libertar deste peso que a gente carrega. Então, se a gente não perdoa, a gente fica preso àquelas coisas do passado. Não consegue avançar. E o perdão, a gente pensa que o perdão a gente dá para o outro, não, perdão para nós mesmos. Quando a gente perdoa, é nós que ficamos leves. Então, meus irmãos, quando entramos no caminho de Jesus, na verdade dele, nós passamos a viver verdadeiramente. Porque antes a gente só sobrevivia. Porque a gente vivia olhando para trás, para o passado, ou olhando para o futuro. Ou está ansioso pelo que vai vir, ou olhando para o passado, pelo que lhes fizeram, pelas feridas que lhe causaram, ou os erros que nós mesmos praticamos, fizemos. Quando Jesus entra com a sua doutrina de amor, perdão e caridade, nos traz para o presente. Que coisa, né? Nos traz para o presente. Tem outra frase dele que diz assim, não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então não adianta nós ficar preocupados com o dia de amanhã. É hoje. O presente é hoje. Nós fazermos o correto hoje. Então a gente solta o futuro e solta o passado. Perdoa, ama agora. Ama agora. Hoje, quando a gente fizer a oração, agora no encerramento, já vamos fazer expandindo o amor por todos aqueles que a gente quer o bem, também por aqueles que fizeram alguma coisa errada contra nós, por aqueles que estejam precisando, um ente querido, alguém doente. Vamos irradiar amor já a partir de agora. Viva o presente, seja grato pelo seu corpo, mesmo que a gente esteja passando por dificuldade, tenhamos alguma portador de alguma necessidade, vamos ser gratos por essa oportunidade. Essa é a melhor encarnação, a encarnação mais importante, onde estamos despertando para essas verdades, e nos libertando de várias coisas que foram escondidas de nós no passado, em outras existências nossas, nos colocando muito medo, falando que esse contato com a espiritualidade era errado. Na verdade, tudo que é para o bem é para o bem. A gente tem que saber fazer essa distinção, Então vamos ser gratos pelo nosso corpo, pela oportunidade de cada dia de fazer algo em prol do próximo e de si mesmo. Sentir as experiências que a vida nos traz. Vamos, portanto, poder sentir a plenitude, a graça da virtude de existirmos para sempre, que é a questão da imortalidade, dando em nós a vida verdadeira. Então, descobrir essas verdades é descobrir o cerne da mensagem de Jesus. Então, caminhando para a nossa conclusão, eu vou dizer assim, pois adquirimos a consciência de que estamos aqui encarnados na Terra de passagem e de aprendizagem, já que tivemos e teremos novas existências, que vamos colher o que plantamos, pois Ele nos ensinou, a cada um segundo suas obras. E nem falei para vocês, tudo que nós fizermos a partir de agora, de hoje, vai ecoar pela eternidade. Então vamos fazer uma boa plantação, fazer boas escolhas, querer o bem de todos, e isso vai nos ajudar pela eternidade. E desta forma edificaremos o reino de Deus em nós mesmos, porque viver o Evangelho de Jesus é estar junto ao Pai. Então, essa é a mensagem da tarde. Espero que os irmãos possam ter colhido uma sementinha aí dessa mensagem do Mestre, que
possamos estar sempre próximo de Jesus, pedindo o amparo, a proteção e agradecendo também a cada dia pelas bênçãos que recebemos. Tem uma mensagem aqui do Bezerra, pena que não está aparecendo para vocês. Tire e coloca ele na cabeça. Agora apagou até a mensagem. Agora sim. A mensagem diz assim, ó. Seja o amor nosso caminho resplandecente de fé, com as bênçãos divinas em todos os lances de nossa jornada. Então eu peguei essa mensagem de Bezerra porque Bezerra é um dos pioneiros, né, aqui no Brasil, de vivenciar assim, a mensagem de Jesus, né, na sua plenitude, pois ele era um médico dos pobres. Então ele fez de tudo que estava ao alcance dele para ajudar quem estava próximo e necessitando. Então seja o amor nosso caminho resplandecente de fé, com as bênçãos divinas em todos os lances da nossa jornada. Isso está no livro Apelos Cristãos, do psicografador do Bezerra de Menezes. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja, que possamos ter um final de semana abençoado. Que assim seja. Muito bem. Até como eu tinha comentado na segunda-feira, que a gente estava falando sobre os espíritos, né? Eu tinha até feito comentário sobre se a gente tivesse um guia de como viver, né? De como praticar as coisas boas. Então, o nosso guia é o Evangelho dos Espíritos, né? Que foi a proposta que Jesus nos deixou. Então, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo e sempre... E se tiver alguma dúvida em algum momento, a gente recorre aos livros, né? Aos livros que nos foi deixado para aprender. Então, a gente vai no Evangelho, dá uma lida, no acaso que não existe, né? O acaso não existe porque se a gente abriu naquela página é porque a gente precisa passar por aquilo ali. Então, o acaso nessas horas não existe. Abre um acaso que não existe e lê aquela leitura ali, tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, né? Então, a gente tem aquele guia. E é isso que Jesus nos deixou como proposta. Esse aprendizado diário que a gente tem. Então, todos os dias ao acordar, a gente tem uma nova chance de ser um pouquinho melhor do que foi no dia anterior. E no final do dia a gente passa como Santo Agostinho, né? A gente revisa o nosso dia como foi, o que a gente fez errado, o que a gente fez de bom, para no próximo dia a gente acordar e fazer melhor ainda, né? Muito bem, meus irmãos. Não vou falar muito hoje, porque o tempo já foi. Só falar rapidinho nossa biblioteca, nossos livros ali. Quem quiser adquirir algum livro, alguma obra, a gente tem bastante obras ali, dá uma passadinha. E sempre tem uma coisinha boa para a gente aprender, tá bem? Então, vou convidar todos os irmãos a fechar os olhos mais uma vez. Respirando fundo. Enchendo os pulmões de água. Soltando bem devagarinho. Estando aberto e receptivo à energia, essa energia de amor e de paz que tem aqui nesse local. E emanando essa energia aos nossos irmãos e irmãs que passam por alguma provação, precisam de um auxílio, que a gente estenda a nossa mão e chegue até o coração deles. Principalmente nossos irmãos enfermos que passam por uma necessidade, que a gente consiga iluminar o caminho deles. Com essas palavras, com esse amor. Agradecemos ao nosso Pai eterno por tudo que nos é dado de bom grado, a roupa que vestimos, a casa que nos abriga, a comida que nos é dada para alimentar nosso corpo. Tudo de bom que cruza nosso caminho. Prece a Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, no raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acabarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos, de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. Ponde, ó Jesus, sobre os lábios o sorriso bom e sereno, a palavra doce e fulgente. Ponde ao exterior a amabilidade que auxilia sem esforço, a abnegação que tudo alcança, que atrai e faz solicitar uma gentileza, um serviço sem temor, sem hesitação. Concedei-me a graça de ser bom como sois, ó meu Jesus. Ser para todos um oceano de bondade. Tornar-me uma hóstia de paz, derramando em toda parte a serenidade e a alegria, a esperança e o amor. Ó Jesus, tudo por vosso amor, tudo convosco e tudo para vós. Com essa mensagem, Pai, te agradecemos em todo o coração e damos por encerrado a palestra de hoje. Muito obrigado, que assim seja.